Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha em Marcos capítulo 14, o foco, Yausha e a Pessach, a Páscoa. O cenário é Jerusalém, tá? 2 dias antes da Pessach e da festa dos pães ázimos. A cidade, assim, fervilhando. Completamente lotada. A população podia saltar de, sei lá, 50, 70 mil para mais de 100 mil, talvez até 250 mil pessoas. Imagina a muvuca. Um caldeirão mesmo. E é nesse clima, né? Tensão religiosa, nacionalista. Exato. E aí que os líderes, os chefes dos Kohanim, os sacerdotes, e os sofrim, os escribas, começam a tramar contra o Yausha. O medo deles era claro. Diziam, não no dia da festa para não ter tumulto do povo. Isso mostra o quanto ele era popular, né? E como a autoridade do templo se sentia, assim, meio ameaçada. Pois é. E o irônico é que a prisão acaba acontecendo justamente na festa. Sugere um plano maior rolando, né? A narrativa, então, leva a gente para Beth-Ania, casa de Shimon, o mercador de jarros, ou como é mais conhecido, Simão o leproso. E aí uma mulher entra, anônima, traz um frasco de alabastro, dentro um unguento, olha, caríssimo, nardo puro. Nardo puro, muito precioso, e ela quebra o frasco e derrama na cabeça. Um gesto é tanto. E na hora, algumas pessoas reclamam, né? Sim. Calculam o valor. Podia ter vendido por mais de 300 peças de prata. 300 denários. 300 denários. Um denário era o salário de um dia. Isso é quase um ano de trabalho. Uma fortuna, gente. Uma fortuna mesmo. Mas defende a mulher. Chama o ato de Tov Mitzvah. Uma boa obra, uma bela obra. E ele dá um significado muito mais profundo, né? Ele diz, ela chegou antes do tempo para ungir o meu corpo para o sepultamento. Enquanto uns veem desperdício, ele vê preparação para a morte. É incrível. E ele ainda promete, onde quer que esta Bessorá, a Boa Nova, foi proclamada, o que ela fez será falado para sua lembrança. Que contraste com o que vem logo depois. Pois é, a justa posição é forte. Logo em seguida o texto diz, Yalda de Quiriot, Judas Iscariotes, um dos 12, foi ao encontro dos chefes dos Kohanim para traí-lo. A mulher quebra um frasco valioso para Yausha, Yalda quebra a comunhão, a confiança por dinheiro. Pesado. Muito. Aí a gente segue para a preparação da ceia pascal. A instrução de Yausha para os discípulos é curiosa. Sim, seguiram um homem carregando um cântaro de água na cidade. Um detalhe culturalmente muito significativo. Carregar água era tarefa de mulher naquela época, né? Ah, é verdade. Então, um homem fazendo isso seria um sinal bem discreto, provavelmente algo combinado antes, secreto mesmo. Faz sentido? Yausha sabia da conspiração, então estava garantindo a privacidade do local da ceia. Exatamente. E durante a ceia, a tensão aumenta muito. Solta a bomba. Um de vós que come comigo me trairá. Imagina o clima. E ele ainda reforça a dor da intimidade quebrada. É um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Nossa, comer do mesmo prato era o símbolo máximo de comunhão, de confiança. E isso sendo quebrado ali. E no meio dessa tensão toda, Peg redefine a refeição. Ele toma o matzá, o pão ázimo, Abençoa, parte e diz, tomai e comei, e isto é o meu corpo. e depois o cálice de vinho. Este é o meu dão, meu sangue, da Brit Shadasha, da nova aliança, que é derramado por muitos. Ainda está claramente invocando a profecia de Jeremias sobre uma nova aliança, né? Sim, o pão e o vinho da Pessach, que lembravam a libertação lá do Egito, agora apontam para o sacrifício dele, ele como cordeiro pascal definitivo. Estabelecendo essa nova aliança baseada na graça. Poderoso. Muito. Saindo dali, eles vão para Gat-Shemanim, o Getsemane, lá no Monte das Oliveiras. E lá, Yausha prediz o abandono dos discípulos. Cita até Zacarias, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas ele promete reencontrá-los na Galileia, depois de ressuscitar. Kefa, o Pedro protesta, né? Diz que vai ser leal até o fim. Sim, mas Yausha sabe o que vai acontecer. Ele prevê a negação de Kefa. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. E o nome do lugar? Gat Shemanim, significa prensa de azeites. Que simbolismo forte. Totalmente. Yausha entra numa angústia profunda ali. Ele mesmo diz, minha alma está excedentemente angustiada até a morte, como se estivesse sendo esmagado mesmo. E a oração dele revela essa submissão à vontade divina.
Aba, Aba, tira de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Enquanto isso, Kefa, Yaakov e Elcananã Pedro, Tiago e João, os mais próximos, dormem, mesmo depois dos avisos. Como Yahshua diz, o ruá, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sim. É uma frase marcante. E a oração mal acaba, chega Yahudá, Judas, com uma multidão armada, o sinal, um beijo, a traição final. Tem uma breve resistência ali, mas Yahshua se entrega. Diz que as escrituras precisam se cumprir. E aí todos fogem, inclusive um jovem que deixa o lençol para trás e escapa nu, uma imagem fortíssima do abandono total. Yahshua então é levado para a casa do Kohen Hagadol, o sumo sacerdote, para um julgamento noturno perante o Sanhedrin, o conselho. Um julgamento completamente legal, segundo a própria lei judaica, né? Julgamento à noite, na casa particular e não no templo, em véspera de festa, buscando condenação a todo custo. Testemunhas falsas, contraditórias, um caos processual. Exato. O clímax é a pergunta direta do sumo sacerdote. És tu o Moshiach, o Messias, o filho do Elohim bendito? E Yahshua responde com firmeza, eu sou. E vós vereis o Ben-Adã, o filho do homem, assentado à mão direita do poder. Essa afirmação, que se conecta com a visão de Daniel 7, é distorcida e interpretada como blasfêmia. Aí o sumo sacerdote rasga as próprias vestes, o que era proibido para ele pela lei, e o conselho o condena à morte, baseado na autoincriminação, mais uma violação. A ironia é que a verdadeira blasfêmia, segundo a narrativa, estava ali no tribunal condenando aquele que falava a verdade sobre quem ele era. Enquanto isso tudo acontece lá dentro, no pátio, Kefa está sendo confrontado. Sim, 3 vezes ele nega conhecer Yahshua. A última acusação é bem específica. O sotaque dele o entrega como galileu. E ele nega com maldições, com pragas. Então, pela segunda vez o galo cantou. Kefa lembra na hora da profecia de Yahshua e desaba a chorar. Um choro amargo, de remorso profundo, mas que, de certa forma, a narrativa sugere que é o início do caminho para a restauração dele. Exatamente. Olha que capítulo denso esse Marcos 14, hein? Devoção extrema de um lado, traição do outro. Agonia divina, fraqueza humana. Confissão corajosa de Yahshua, negação de Kefa. Uma noite marcada por ilegalidades, por abandono. Parece só escuridão. Sim, parece o fundo do poço. Mas mesmo por baixo desse caos todo, dessa falha humana tão evidente, a narrativa mostra um plano soberano avançando, né? O sacrifício que ia inaugurar a nova aliança estava se cumprindo, mesmo naquela escuridão toda. E para a gente terminar, fica uma reflexão que vem do próprio texto. Antes de tudo isso, lá no caminho para Gat-Shmalim, Yahshua fez uma promessa para os discípulos. Sim, ele disse, mas depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para Galiléia. Então a pergunta é, como que a lembrança dessa promessa, essa promessa de reencontro, de restauração lá na Galiléia, pode talvez iluminar nossa compreensão dessa escuridão, dessa traição, dessa aparente derrota que a gente vê no final do capítulo 14. Fica aí para a gente pensar.